Bom, gente, na verdade, esses aplausos foram para mim, então foram muito bons. Eu costumo dizer que para mim eu nem merecia tanta coisa assim. Mas se foi para o Senhor, você pode fazer melhor. Então aplauda Ele com força, com coração. Amém. Para Ele sempre tem que ser o melhor. A gente não pode dar ao Senhor aquilo que daríamos a qualquer mortal. Mas eu sempre fico muito nervoso. Sempre fico muito nervoso quando eu fico escalado para ministrar a palavra, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui em cima. Sempre que me escala eu fico nervoso, seja para a palavra, seja para dízimo e oferta, enfim. Eu tenho isso comigo e até eu peguei na mão de Márcio ali agora, rapaz, que mão gelada é essa? Porque eu estou nervoso. E eu acredito que esse nervosismo é dependência do Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. E Josemildo já orou, eu acredito na oração dele, é um homem de Deus, um homem de fé. Mas nós vamos orar de novo, para que Deus possa estar me usando, para que eu possa transmitir o que Ele colocou em meu coração para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. E se nós estamos aqui nessa manhã é porque a sua misericórdia se renovou. Deus, eu não sou nada, mas a tua palavra em mim, Senhor, é alimento para o teu povo. Que o Senhor possa me usar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, essa palavra que eu vou ministrar hoje, eu estava escalado para a terça-feira passada. E aí Tiaguinho ministrou aqui domingo passado sobre os atributos de Deus. Quem estava aqui? Uma palavra poderosa. E Tiaguinho começou ministrando, e eu tinha preparado a minha ministração para terça-feira sobre Abacuque. E aí Tiaguinho começou falando. Eu disse, rapaz, ele vai pregar o que eu vou pregar. Eu procurei uma pedra para jogar nele, porque ele desmaiava e ele calava a boca. Mas não tinha uma pedra do meu lado. E eu disse, mas rapaz, eu vou ter que me virar nos 30. Mas a palavra de Deus, ela se renova. E aí houveram algumas mudanças. Paula ficou escalada para terça e eu fiquei escalado para hoje. Então Josemildo vem orar aqui e Josemildo começa orando, né? Não vai ser coincidência algumas coisas que eu vou falar. E eu disse, rapaz, de novo, não é possível não. Quando ele desceu, eu disse, tome o tablet e vá pregar no meu lugar, porque você falou que eu ia falar algumas coisas aí, então vai e termine. Mas o que é que eu vejo com isso? Que Deus ele tem confirmado à igreja algumas coisas que eu acredito que essa palavra de hoje ela não vai te trazer, não é para te trazer alegria, mas é para te trazer uma reflexão. Eu quero que você reflita comigo, você vai ver ao longo da mensagem que Deus colocou no meu coração. E essa mensagem realmente, ela falou muito comigo, porque a mensagem de Deus, ela fala primeiro com você que vai ministrar e depois com a igreja. E essa palavra, eu ministrei ela dia 25 de julho de 2015. Era no prédio antigo ainda, eram os 3 cultos. Alguns de vocês não estavam aqui. Os que estavam lá, naquele dia, não vão lembrar. Porque se eu perguntar aqui a vocês, hoje é dia 31 de julho, quem lembra o que você almoçou dia 1º de julho? Alguém lembra? Ninguém lembra. Então ninguém, ou talvez você tenha algum relance, quando eu começar a falar, você vai lembrar um pouquinho dessa ministração que eu ministrei há 7 anos atrás, exatamente 7 anos e 6 dias atrás. E Deus colocou essa palavra no meu coração de novo e eu quero compartilhar com vocês. Mas já alterei algumas coisas, até porque eu estava com ela pronta no notebook. E ontem à noite eu fui transferir para o tablet e meu notebook pifou, né? Aí Josué fazia, pai é o cão, pai é o cão. Não, Josué, não é o cão não, Josué. É porque ele já vinha dando sinais de falência dos órgãos e eu não dei ouvidos ao técnico, né, que me atendeu. E aí perdi a palavra toda e tive que refazer de novo. E resumindo, eu fui ontem, 3 da manhã eu estava trabalhando nessa palavra, mas Deus falou muito no meu coração. E eu queria que você abrisse comigo aí, Eduardo vai projetar, mas se você puder abrir, no livro de Mateus, capítulo 27, nós vamos ler 3 versículos, 16, 17 e o 18. Mateus 27, do 16 ao 18. Pode colocar, Eduardo. E a palavra de Deus diz assim: naquela ocasião,
Tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Queridos, quando a gente começa a ler esse texto aqui, a gente percebe no discurso de Pilatos uma consciência moral que talvez estivesse afligindo o coração daquele homem. Ele era governador, ele era a autoridade máxima daquele lugar. Então, acima dele só tinha o imperador. E Pilatos, ele, através de uma consciência moral, de uma questão ética, ele vê que Jesus não tinha culpa no cartório. Então, o que é que ele faz? Ele diz: não, eu não vou segurar essa bola sozinho, e vou jogar essa bola para o povo resolver. E ele faz uma pergunta: a quem vocês querem que eu solte? Barrabás, um criminoso, um assassino, um cara que no seu meio era tido como revolucionário. Ele era um zelote. O zelote era um partido político da época. Vocês querem que eu solte esse cara que matou um judeu, né? Então, até pela questão da honra, os judeus queriam matar Barrabás. Ou vocês querem que eu solte Jesus, o Cristo? Quem era Jesus? Um profeta, um missionário, um profeta maior, o Filho de Deus? Enfim, tinham muitos títulos para Jesus naquele momento. Mas Pilatos, pela sua consciência, pela capacidade de estar vendo que estavam entregando o homem, e aqui o versículo 18 diz: porque sabia que por inveja tinham entregado. Então Pilatos estava vendo que era inveja do povo, e eles entregaram Jesus por inveja. Mas para a gente entender um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho lá atrás na história, para a gente entender por que motivo Barrabás era ovacionado. Por que motivo o povo de Israel tinha tanta raiva dos judeus? Para que a gente possa entender, e lá na frente eu volto para esse texto aqui, tá? No ano 63 a.C., Pompeu, ele toma a Judéia. Ele vai lá, ele toma a Judéia, e ele começa a apertar o povo de Israel, começa a implantar o reino, o Império Romano, a metodologia romana, em toda a província que eles estavam por ali. E Roma começa a crescer dentro da história, Roma começa a ficar grande. Nesse contexto aqui, ele estava com dois parceiros, Crassus e Júlio César. Então, quando Crassus morre, Júlio César e Pompeu se dividem, eles começam a lutar pelo poder. Nessa luta, Pompeu foge para o Egito, e no Egito ele é morto. Então, Júlio César, ele assume o Império de Roma. Por volta de 44 a.C., Júlio César é morto pelo Senado. Vá analisando aí o contexto político da história, tá? Eu queria que você analisasse comigo o contexto político da história. Aproximadamente no ano de 44 a.C., Júlio César é morto pelo Senado, né? A história diz que ele foi morto com 23 facadas. O Senado assassina o primeiro imperador de Roma. E quem assume no lugar dele é Gaio Augusto, que era sobrinho neto de Júlio César. Quando Augusto assume o império, ele começa a perseguir aqueles senadores que mataram o seu tio. E aí vai entrar a questão de vingança, de família e por aí mais. No ano 27 a.C., Roma realmente é levantada como império. Então, a partir daí, né, o imperador Augusto, ele começa a fazer o seu trabalho de expansão, ele começa a fazer a apropriação de cidades, de províncias. E como era que ele fazia, como era que ele tinha esse controle? Queridos, Roma ela foi império por mais de 500 anos. Então, Roma, no Império Antigo, ela dominava praticamente todo o mundo antigo. Era muito forte. Era realmente um império intransponível. E o que era que Roma fazia? Roma chegava em alguma província, alguma cidade, por exemplo, Garanhuns. Ele dominava a cidade com seus exércitos fortes, muitos soldados, muito dinheiro. Então, ele dominava aquele local, aquela província, aquela cidade.
E aí ele fazia o seguinte: pegavam as pessoas de nome daquele lugar, davam poder e davam status àquelas pessoas, e para aquelas pessoas que já moravam ali, era mais fácil dominar o pessoal, né, a sua população, o seu clã, do que Roma sair de lá e trazer um exército e dominar a força. Então, por exemplo, se fosse aqui em Garanhuns, eu vou dar o nome de uma família bem conhecida aqui em Garanhuns. Se houvesse aqui uma intervenção de Roma, um exemplo, tá? Isso é um exemplo, isso é fictício, e Roma pegasse, eu vou falar aqui de uma família que todo mundo conhece. Alguém aqui já ouviu falar em Ferreira Costa? Todo mundo conhece Ferreira Costa em Garanhuns. Às vezes a gente não sabe a história de Ferreira Costa, mas Ferreira Costa é a loja, mas tem uma família por trás. Então imagine Roma pegando um Ferreira Costa e dando poder a eles, dando autoridade a eles. Era mais fácil para eles dominarem o contexto que eles viviam, porque eles conheciam todo mundo, do que um estranho. Então, o que era que Roma fazia? Pegava essas pessoas, essas províncias, dava esse poder e subjugava o povo. Esse imperador Augustus, ele foi o mesmo que indicou o queridinho Herodes o Grande. Herodes o Grande, acho que todos hoje já ouviram falar dele, é aquele rapaz bonzinho que os 3 reis magos se encontram com ele, diz: olha, vai nascer uma criança, vai nascer um rei. Ah, vai nascer um rei, tá bom. Faz o seguinte, adora esse rei. Quando esse rei nascer, você me diz e eu vou lá, porque eu quero adorar também esse rei. Essa história todo mundo conhece aqui. E o que acontece? Os magos, por uma orientação divina, eles mudam de caminho e não voltam para falar com Herodes. E aí Herodes, o Grande, se revolta, fica possesso do demônio, a verdade é essa, e ele manda matar, manda a ordem para matar as crianças de 2 anos abaixo. Então esse Herodes, ele foi nomeado pelo imperador Augustus. Cabia também ao rei Herodes, ao rei nomeado, nomear os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Não era mais aquela função do profeta buscar a Deus para Deus falar, que era da tribo de Arão, parará, aquele processo todinho, não existia mais. Nesse contexto aqui, no Império Romano, Roma indicava o rei, e o rei indicava quem eram os sacerdotes, quem eram os líderes religiosos de maior influência que iam dominar, que iam fazer a função religiosa. E queridos, o que é que acontece aqui? Herodes morre, o seu filho Herodes Antipas assume, o imperador de Roma diz: não, esse cara não serve para Herodes Arquilau, assume. E aí o imperador diz: não, esse cara não serve para ser o rei. Tira esse cara do poder e assume outro Herodes, Herodes Antipas, que é aquele Herodes da história de Jesus, né? Então, por que eu estou contando tudo isso? Não sei se vocês perceberam, a influência política é a mesma. O imperador indica um rei, que um rei indica os sacerdotes, que os sacerdotes mandam no povo. Então hoje nós temos uma democracia, que nós votamos, e os nossos representantes eleitos indicam pessoas, que essas pessoas indicam outras pessoas, para mandarem na grande massa e fazerem o que querem. Essa é a verdade, né? A gente sabe que infelizmente a política é isso. Mas veja que isso não é novo, isso já vem lá de 63 a.C., na questão aqui com Israel. Irmãos, existiram no Velho Testamento profetas que foram contemporâneos. Por exemplo, Isaías, ele era contemporâneo de Amós. Eles eram contemporâneos, eles profetizaram no mesmo período. Abacuque era contemporâneo de Jeremias. Então, na história de Israel, um profetizava no Reino do Sul, outro profetizava no Reino do Norte. Eram profetas que agiam simultaneamente. Então Deus falava com um de uma maneira, Deus falava com o outro de outra maneira, para que o povo desse ouvidos ao que Deus falava.
E não diferente aqui nesse contexto, iria nascer duas pessoas contemporâneas, duas pessoas na mesma época, duas pessoas no mesmo contexto, mas com visões diferentes. Nasceria Jesus, ou Cristo, que é esse que nós conhecemos, ou achamos que conhecemos, ou dizemos que conhecemos, e nasceria um outro elemento chamado Jesus Barrabás. Barrabás, segundo algumas versões, o primeiro nome dele era Jesus. E era um nome muito comum naquela época. É como hoje aqui, Antônio, Pedro, João, é um nome muito comum, tá? Não era um nome diferente, não, era um nome comum. A gente vê muito nas novelas mexicanas, né? Quem assiste novela aí, quem gosta de novela, os noveleiros de plantão, na novela mexicana tem muito Jesus, porque era realmente um nome muito comum. Irmãos, na verdade, nasce aí, não nascem apenas duas pessoas, não nascem apenas dois homens, nascem duas ideologias, nascem dois reinos, duas propostas diferentes. Nasce um homem que vem trazer uma proposta de paz, vem trazer uma proposta de amor, de mudança de vida, e nasce um homem que estava cansado do jugo de Roma, estava cansado de ser feito capacho, porque o que acontecia? Roma, como eu já falei, instituía o rei, né? Mas o rei da Judéia era submisso ao imperador de Roma. O rei da Judéia, ele era submisso ao governador Pilatos. Então, os impostos eram muito altos. O povo não tinha como pagar, né? O tributo era muito pesado. Parece com alguma coisa no dia de hoje? Ou não? Só sou eu que achei isso. O jugo era muito pesado. O governo pressionava o povo. O governo fazia... não tinha leis para proteger. Hoje nós temos aí os direitos humanos, hoje nós temos câmera, todo mundo tem um celular. Então, se você fizer uma coisa errada, não se preocupe, alguém vai estar filmando. Pode ter certeza. Mas há 2100 anos atrás, o que eles diziam era lei. Pilatos aqui, ele era o Deus, ele era o juiz. Ele dizia mata, e o povo matava. Ele dizia solta, e o povo soltava. Então não tinha esse contexto, primeira instância, não, segunda instância, não, terceira, não tinha. É sim, não. E Barrabás, ele estava junto com muitos judeus, cansado disso. Por quê? Porque tinha uma promessa que Deus levantaria um rei que reinaria para sempre em Israel. Tinha uma promessa que Deus levantaria um rei da linhagem de Davi, que tiraria o povo do jugo da escravidão. E o povo realmente se apegou a essa promessa, e era verdade. Esse rei veio, não como eles queriam, mas esse rei veio. E pensando nisso aqui, o povo judeu queria se livrar do jugo de Roma. Então nasce Barrabás. Barrabás, muito provavelmente, a história não fala muito a respeito dele, mas muito provavelmente Barrabás, ele conviveu com Jesus. Barrabás, Jesus tinha um discípulo chamado Simão, que era Simão o Zelote. Barrabás fazia parte deste grupo político da época, né? Era um grupo radical político da época. Então, muito provavelmente, Barrabás e Simão se conheciam. Muito provavelmente, Barrabás viu em Jesus, talvez, a Bíblia não fala, eu estou, como diz os pregadores famosos, conjecturando, né? Mas muito provavelmente, Barrabás conhecia Jesus. Barrabás viu a multidão que Jesus arrastava. E na cabeça daquele povo, naquele momento, ele pode ter dito: rapaz, esse cara é o cara. Esse cara vai nos ajudar a tirar os judeus da escravidão. Esse cara aí, ele arrasta multidões, e só para mulheres e crianças ele alimentou 5.000 com 2 peixinhos. Esse cara aí, ele chega nas portas dos tanques e ele olha para o paralítico e diz: o que é que tu queres que eu te faça? Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Não, peraí. O que é que você quer que eu lhe faça? Eu quero ser curado. Então pega o teu leito, levanta e anda. Esse cara aí cospe na areia, faz uma lama na areia, e ele unta os olhos do cego, e o cego volta a enxergar. Esse cara aí, ele pega uma mulher que está endemoniada, um monte de espírito imundo,
E por uma palavra, ele liberta essa mulher. Esse cara aí, ele chega no sepulcro onde ninguém ia, porque tinha um endemoniado acorrentado, e a Bíblia diz que ele quebrava as correntes, não tinha corrente que pudesse prendê-lo. E a Bíblia diz que apenas com uma palavra, os demônios obedeceram a ordem dele, ele foi curado. Então a fama de Jesus, ela foi muito grande, ela correu toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. É isso que a Bíblia diz. E com certeza esses homens que queriam livrar Israel do jugo de Roma pela força, viram em Jesus uma oportunidade. Eles não viram em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Eles viram em Jesus uma oportunidade. E como é que eu digo isso a você? No livro de João capítulo 15, versículo 20. Abra aí, por favor. João capítulo 15, versículo 20. Um pouquinho antes, aliás. Vamos ler um pouquinho. Não, perdão, irmãos, não é isso não. É Mateus 7 do... Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui para mim pedir para você abrir. Mas nós vamos ler também aí. João. Não, eu anotei errado. Mas eu vou lembrar o versículo aqui. Como eu estou falando, a gente fica nervoso aqui. Mas eu vou falar o versículo aqui e você vai lembrar, você já leu. Esse cara aqui, ele chega para uma multidão de discípulos e ele começa a falar: olha, eu sou, se você não comer a minha carne nem beber meu sangue, você não tem parte comigo. E ele começa a dar uma pregação tão dura que os discípulos dele olham para ele e dizem: Senhor, dura essa tua palavra. Se alguém puder me ajudar aí, procura esse texto aí para mim. Alguém bom de Bíblia. Dura é a tua palavra, Senhor. E aí ele se vira para os 12 que sobraram, que eram os fiéis, ou eram para ser os fiéis, e ele diz: e vocês, não vão embora não? E aí Pedro, né, como sempre: Senhor, para onde eu irei, se só tu tens a vida eterna? Irmãos, o evangelho não é para fracos. Nós temos vivido aí um evangelho, tem sido pregado um evangelho aí para covardes, para fracos. Um evangelho de bênçãos, um evangelho de ausência de sofrimento, um evangelho onde você não pode sofrer, não pode ter dor, não pode passar por crise financeira, você não pode adoecer. Essa semana eu fui com o nosso irmão Walter visitar um irmão que está com câncer. E chegamos lá, ele estava firme: não, eu estou orando, não me desviei, não me afastei, eu creio que Deus vai me curar. E nós oramos com ele, ministramos cura sobre a vida dele. E eu fiquei muito triste pela situação daquele rapaz, mas alegre por ver ele firme. Então, se você está aqui nessa manhã, ou você está em casa nos assistindo, achando que o evangelho é aguinha com açúcar, é mamão com aveia, você está enganado. O evangelho é para crentes fortes. Jesus, ele não veio, e aí sim, vamos abrir lá em João 15, 20. Nós vamos abrir em João 15, 20. E o que é que Jesus fala? Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus estava dizendo: olha, vocês querem me seguir? Queremos, Senhor. Por que vocês querem me seguir? Porque eu dou comida aos famintos? Porque eu curo os enfermos? Não se enganem. Se estão me perseguindo, vão perseguir vocês. Se me mataram, vão matar vocês. Então, irmãos, essa história do evangelho, da carochinha, de não sofrimento, da teologia da prosperidade, como disse o besterol da prosperidade, eu acredito que Deus prospera o seu povo. Eu acredito que Deus supre o seu povo. Mas esse evangelho fácil, que tem sido diluído aí, não é o evangelho de Cristo.
Não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho que tem sido pregado aí, venha como você está e permaneça como você está, não é o evangelho do reino. Infelizmente, esse evangelho é o de Barrabás. Barrabás, ele representa eu e você. Também não pense que nós estamos longe daquele homem, não. Barrabás representa eu e você. Barrabás representa as minhas e as suas fraquezas. Barrabás, ele representa tudo que a humanidade tem passado hoje. Esse é o evangelho que Barrabás apresenta para a igreja. Mas o evangelho que Cristo apresenta, irmãos, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar aí, lá em Mateus 6, do 24 ao 34, anote aí, leia em casa depois. Mateus capítulo 6, do versículo 24 ao 34. Jesus começa dizendo assim: não se pode servir a dois senhores, porque ou você vai amar um e odiar outro, ou você vai aborrecer de um e vai adorar o outro. Então Jesus começa dando um parâmetro de reino dele, que não se pode servir a dois senhores. Jesus começa dizendo: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Eu sei que não é fácil, principalmente nos dias que nós temos vivido, não é fácil não andar ansioso, não é fácil não andar preocupado, mas nós temos que tentar. Jesus disse: olha, disseram no passado, odeia o teu inimigo, eu porém vos digo, ama o teu inimigo, ora pelo teu inimigo. Jesus fala: olha, se pedirem tua capa, dá também a túnica. Ele diz: olha, se te forçarem a andar 1 milha, vai 2. Porque na época existia uma lei imposta pelos romanos, que se algum romano viesse com alguma carga, algum peso, e encontrasse na sua direção um judeu, aquele judeu ele tinha a obrigação de pegar a carga do romano e caminhar 1 milha a mais com a sua carga. Então muito provavelmente Jesus estava pensando nesse contexto aqui. Olha, se estão te obrigando a fazer uma coisa, faz 2. Veja que contradição. Barrabás lutava para libertar Israel da escravidão de Roma. Jesus chega e diz: olha, ama teu inimigo, ora por ele, perdoa quem te ofende, se bater na face direita, dá também à esquerda. É fácil? Não. Mas se você está aqui, foi esse evangelho que você escolheu. Não tem mimimi. Você que está em casa nos assistindo, esse é o evangelho de Cristo. Não tem mimimi. Não é opcional, é mandatório. Jesus dá uma ordem. É uma ordem que Jesus dá. Irmãos, João 6, capítulo 60. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo, João 6, versículo 60. Tem esse, mas também tem isso aí, mas foi isso aqui. E muitos, é aquilo que eu falei, né? Eu achei aqui o versículo: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-lhes: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é quem vivifica a carne. O Espírito é quem vivifica, a carne para nada presta. As palavras que Jesus tem dito são Espírito e são vida. Contudo, veja o que é Jesus é quem fala isso aí. Contudo, há descrentes. Versículo 6, 64. Contudo, há descrentes entre vós. Eram os que não criam e quem o havia traído. E aí Jesus se vira para os 12 e diz: olha, e vocês? É o que eu falei no instante. E vocês? Não vão embora não? Vaza daqui. Jesus tinha uma pistola com um pente com 12 balas na agulha, que eram os discípulos. E Jesus chega para os caras e diz: vão embora? Está achando ruim? Vai embora. Sabe, queridos, e hoje eu vejo algumas... Irmãos, eu falo isso com muito temor no meu coração,
Porque, como eu falei, a palavra ela falou primeiro comigo. Mas eu vejo hoje muitos crentes que faz vergonha dizer que é crente. Eu vejo hoje muitas pessoas que se dizem cristãs que faz vergonha, irmãos, dizer que é cristãs. Vergonha. Literalmente faz, com palavreados, com gestos, com postagens na internet. É incrível. Se você tem Instagram, você deve ter visto como eu vi, porque eu lembro que antigamente, eu sou de 20 anos de convertido, mas antigamente quando alguém da igreja ia pecar, porque isso sempre existiu pecado dentro da igreja. Quando alguém ia pecar, ele se escondia. Para ninguém ver. Era escondido. Era vergonhoso. E quando descobria, meu Deus, fulano fez isso. Irmãos, é vergonhoso olhar alguns Instagrams, principalmente agora, nesse período que estamos terminando hoje, Festival de Inverno. Os crentes no Festival de Inverno, postando, cantando, dançando. Um dia estava no Polo Gospel, adorando, louvando. Chúrias, corta o laço. No outro dia, no altar, consagrado sei lá quem. E um dia, na vigília aqui, corta, chorando, ajoelhado, chorando, catarro escorrendo, aquele catarro santo. É bom. No outro dia, quando passa aqueles bandas afro, amaldiçoando nossa cidade, não está lá. Vou dar uma dor na perna, no nervo ciático, porque ele ficasse aleijado assim, o resto da vida. Era. Pelo menos 6 meses assim, andando troncho. Nervo ciático inflamado. Ou como eu queria, irmãos. É porque, infelizmente, Deus não age como a gente. Queridos, Josemilton falou aqui, nós temos trocado a glória de Deus por lavagem. Nós temos trocado a presença do Senhor por lavagem, esterco. Irmãos, se eu fico triste em ver essas postagens, eu imagino o Senhor. Porque, como eu falei, antigamente se fazia escondido, hoje é escancarado. É escancarado. E quando você vai dizer, irmão, não me julgue, olhe, Deus está vendo que você está me julgando, hipócrita. As suas atitudes estão dizendo quem você é, não estou julgando você não. É o que você faz, é o que você posta nas suas redes sociais, que estão dizendo quem você é. Não sou eu. E se eu fosse Deus, eu lhe fulminava. Glória a Deus que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, eu tinha fulminado muita gente nesse festival de inverno. Porque isso é o evangelho que Barrabás tem pregado há 2000 anos atrás. Esse é o evangelho. E eu quero que você abra comigo aí, em Mateus 27, e eu já estou caminhando para o final da palavra, eu não vou demorar muito. Abra comigo em Mateus 27, versículo 20. Você vai ver o que é que diz aí. Mateus 27, 20. Diz assim, mas... Você abriu? Está comigo? Quem está comigo aí? 27 e 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam o povo a que pedissem... Quem? Vamos mais forte. Pedisse quem? Barrabás. Pilatos, na sua consciência moral, pergunta: vocês querem que eu solte quem? Os principais pastores. Vamos traduzir para o dia de hoje. Os principais pastores da época. Os principais líderes religiosos da época. Os principais sacerdotes da época. Não vou falar da religião de ninguém aqui, da nossa. Os principais pastores da época. Solta quem?
Barrabás. Não, a minha igreja ela é inclusiva. Venha como você está. Aqui não tem pecado. Jesus, estou sentindo ele aqui. Jesus manda lhe dizer que tudo ele já pagou na cruz. Você não deve mais nada. Viva sua vida como você quiser. Saia do culto, pegue sua namoradinha e vá para o motel. Porque o pecado foi pago na cruz. Você que é casado e adultera, continue adulterando. Sua mulher está um tribufu. Essa segunda via que você tem foi uma bênção que Deus botou na sua mão para aliviar a pressão. Filhos, desonrem seus pais. Irmãos, parece brincadeira, né? Mas é assim que a coisa está acontecendo. Jovens, olhem pornografia, se masturbem à vontade, não tem problema. E quando for domingo, você vem para aqui e você é perdoado. Você toma a sua ceia, primeiro domingo do mês, e tudo vai ficar bem. Mentira, irmãos. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho que Jesus pregou. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus disse que a porta é estreita e larga é a porta que conduz à perdição. E ele continua dizendo, mas muitos vão entrar por ela. Muitos. E eu espero que nessa manhã você entenda que você e eu temos que entrar pela porta estreita. Irmãos, nós estamos brincando às vezes de crente, nós estamos tratando um Jesus vivo como se ele estivesse morto. Sabe, e se você está aqui, é porque você acredita, ou deveria acreditar, que ele está vivo. Amém? Jesus está vivo, cara. Jesus morreu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. E nós estamos brincando, porque o pastor me corrigiu, ou porque o irmão falou uma palavra mais dura, eu vou sair da igreja, ficar bicudinho. Você vai entrar no inferno bicudinho. Irmãos, não sim, irmãos, nós estamos nos enganando a quem? Nós estamos nos enganando, irmãos, às vezes. Nesse período de pandemia, Josué engordou muito. E não só Josué, né? Muita gente engordou e saiu do peso, e, enfim, foi um período dramático, trágico. E eu tinha que ter a obrigação de fazer alguma coisa com meu filho. Eu estava ficando preocupado, ele é muito nervoso, ele é muito ansioso. Eu sou ansioso, eu estou me curando, eu estou orando, Senhor, tira essa ansiedade, eu não vou ser mais ansioso. Mas às vezes eu ainda quero me pegar ansioso, mas Josué ele é muito ansioso. E eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa com esse cara aqui, porque ele vai pipocar, só come e assiste televisão. O sofá já tinha um buraco assim no canto dele. Já era dele ali o local. E aí eu comecei a correr com Josué. Começamos andando. E aí um mês eu comecei a correr 1 minuto e andava 3, corria 1 minuto e andava 3. Resumindo, nós estamos há 1 ano correndo, né? E ele deu uma afinada muito boa. Lá em casa não entra um monte de besteira, não entra mais em casa. Miojo, recheado, refrigerante, eu não compro mais. Mas por quê? Foram escolhas. Foi uma escolha que eu fiz na minha casa com meu filho. Por quê? Estava fora do contexto, mas enfim. Mas nós temos que fazer escolhas, irmãos. Nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a um Cristo que está morto. Nós servimos a um Cristo que está vivo. E que a promessa dele para mim e para você é a seguinte: olha, você quer vir após mim? Pegue sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Me segue. Negue-se a si mesmo, deixe as suas vontades. Milton falou aqui de jejum. O jejum realmente mata a carne, mas mata mesmo. Mata. Mas você fica bem, né? Fica bonito, a pele fica saudável, a barriga diminui, o custo diminui, porque você não come tanto fora, não come besteira. É uma bênção, o jejum é uma bênção. E você fica mais sensível à voz de Deus.
Amém? Faça jejum, irmão. Jejum. E queridos, eu já queria chamar o Ministério do Louvor para vir aqui em cima. Já vou estar caminhando para o final, não vou me estender muito, porque eu entendo que o que era para ser passado já foi. Eu não vou ficar aqui enfeitando, enchendo salsicha, não. Já foi passado o que era para ter sido passado. Eu quero que você entenda, se você sair daqui hoje, queridos, e entender que nós estamos numa guerra entre 2 reinos, o reino de Barrabás, as propostas desse mundo, os pecados desse mundo, é o que o reino do mundo nos oferece. E o reino de Cristo é o reino, é tudo aquilo que a gente leu aqui. São os milagres, são as bênçãos, são morar com Cristo no céu. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, eu só sonhei com a volta de Jesus. Amém? Eu creio. Conversando com outro cliente em Belo Jardim, disse: rapaz, eu estou clamando pela volta de Cristo. Amém? Eu creio. E o contexto geral que nós temos visto hoje nas igrejas, ou em algumas igrejas, ou com alguns crentes, é o clamor pela volta do Senhor. É a necessidade, sabe? É a fome pela volta de Cristo. E lógico, irmão, eu não vou errar mais não. Vai, todo mundo vai errar. Todo mundo erra, todo mundo pisando na bola. Isso é normal, não era para ser, mas nós somos humanos ainda. A Bíblia diz que nós ainda estamos em um corpo corruptível. Temos falhas. Vamos falhar. Meio-dia. Vamos orar pela nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa cidade de Garanhuns, Senhor, como igreja. Eu oro agora junto com os meus irmãos. Senhor, passamos um período aqui de 15 dias, Senhor, a tua cidade sendo detonada por espíritos malignos, Senhor. Mas nós como igreja nos levantamos esses dias em jejum e oração e clamamos agora por Garanhuns, Pai. Nós cremos que o poder da vida e da morte está em tuas mãos. Senhor, cremos que o Senhor não abre mão dos teus. Queremos declarar a vitória sobre Garanhuns, declarar que Garanhuns é tua, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, a nossa cidade, em nome de Jesus.